Junto dele estava a Aruna Iyer, sua supervisora, e ela estava tão curiosa quanto ele. Como chefe de grupo de engenharia de proteína, ela também nunca havia visto um Edson antes. E a cientista tira o case preto e branco, deixando a máquina exposta, revelando a face. O Tyler ficou em choque. Ele não sabia o que pensar, nem a Aruna. O dispositivo não parecia ter mais nada além de uma pipeta presa a um braço robótico que se movia para frente e para trás em um suporte. Os dois esperavam ver um sofisticado sistema microfluídico, mas aquilo parecia algo que um aluno do ensino médio poderia realizar em casa. Tentando se manter de mente aberta, Aruna perguntou: Ran, você acha que isso é legal? Em um tom de voz que dava a entender que não, Ran respondeu: vou deixar que você mesma decida. Quando o case foi colocado novamente, havia um interface touchscreen no Edson. Mas até isso era uma decepção. Era necessário apertar os ícones com muita força para que funcionassem. O Tyler e alguns outros integrantes da equipe disseram brincando que o Steve Jobs rolaria em sua sepultura caso visse o Edson. O Tyler sentiu uma onda de decepção batendo, mas tentou se animar ao pensar que o 4S, a próxima geração do dispositivo que estava sendo desenvolvida, como tinha ouvido, seria provavelmente muito mais elaborada. Só que não passou muito tempo até que outras coisas começaram a deixar o Tyler perturbado. Um dos tipos de experimento que ele e Erika tinham que fazer era repetir os exames das amostras de sangue no Edson, por várias vezes para medir a variação dos resultados. Os dados coletados eram usados para calcular o coeficiente de variação, ou CV, em cada exame sanguíneo realizado pelo Edson. Em geral, um exame é considerado preciso se o CV for menor que 10%. Então, para a consternação do Tyler, os exames cujos dados não tinham CV baixo o suficiente eram simplesmente descartados e os experimentos repetidos até que a porcentagem desejada fosse alcançada. Era o mesmo que jogar uma moeda um número suficiente de vezes para conseguir 10 caras em sequência e depois declarar que a moeda sempre dava cara. Mesmo quando os exames forneciam dados bons, Tyler e Erika percebiam que alguns valores eram considerados atípicos e então eram deletados. Quando a Erika perguntava aos cientistas mais experientes da equipe como eles definiam um valor atípico, ninguém conseguia dar uma resposta. Erika e Tyler poderiam até ser jovens e inexperientes, mas os dois sabiam que manipular os dados não era praticar uma ciência que se preze. E eles não eram os únicos preocupados com essas práticas. Aruna, que tinha o respeito e admiração de Tyler, também desaprovava a prática, assim como Michael Humbert, um jovial cientista alemão com quem Tyler iniciara uma amizade. Um dos experimentos de validação no qual Tyler ajudou envolvia um exame para detectar sífilis. Alguns exames medem a concentração de uma substância no sangue, como colesterol, para determinar se está alta demais. Outros, como o exame de sífilis, dão uma resposta positiva ou negativa sobre se o paciente tem ou não determinada doença. A precisão desses testes é aferida através de sua sensibilidade. A medida da frequência pelo qual os resultados positivos foram corretamente indicados. Ao longo de vários dias, o Tyler e outros colegas fizeram um exame de 247 amostras sanguíneas dos Edsons, sendo que 66 eram positivas para a doença. Durante a primeira bateria, os dispositivos detectaram corretamente como positivas apenas 65% das amostras. Durante a segunda bateria, eles detectaram 80% das amostras corretamente. Contudo, no relatório de validação, a Tera nos declarou que seu exame de sífilis tinha uma sensibilidade de 95%. A Erika e o Tyler concordaram que a Theranos também estava mentindo sobre a precisão de outros exames feitos no Edson, como o de vitamina D. Quando uma amostra de sangue era examinada em um analisador fabricado pela empresa italiana Diasore, ela mostrava uma concentração de 20 nanogramas por milímetro de vitamina D, o que é considerado adequado para um paciente saudável.
Mas quando Eric examinava a mesma amostra no Edson, o resultado era de 10 ou 12 nanogramas por milímetro, valor que aponta a deficiência de vitamina D. Mesmo assim, o exame de vitamina D foi liberado para o uso em laboratório clínico, com amostras de pacientes vivos, assim como os 2 exames de hormônios da tireoide e um exame para medir o PSA, o marcador de câncer de próstata. Em novembro de 2013, a Érica foi transferida do grupo de imunoensaios para o laboratório clínico, ficando responsável pela Normandia, a sala no piso de baixo com as máquinas Edison. Durante o feriado de Ação de Graças, a loja da Walgreens, em Palo Alto, enviou um pedido para um exame de vitamina D de um paciente. Conforme tinha sido treinada, a Érica fez um teste de controle de qualidade nos equipamentos Edison antes de realizar o exame com a amostra do paciente. Os testes de controle de qualidade são uma garantia básica contra os resultados imprecisos, estando na essência da operação laboratorial. Então eles pegam uma amostra de plasma sanguíneo preservado com uma concentração de um analito já conhecido e verificam se o exame do laboratório apresenta o mesmo resultado para esse analítico. Caso o resultado obtido tenha 2 desvios padrões, para mais ou para menos do que o valor conhecido, geralmente a verificação de controle de qualidade apontará resultado de reprovação. O primeiro teste de controle de qualidade que Érica fez apresentou reprovação, então ela fez um segundo. Este apresentou reprovação novamente. A Érica não sabia ao certo como proceder. Como seus superiores estavam de férias, então ela mandou um e-mail para um canal de emergência que a empresa havia criado. O Sam Anekal, a Suraj Sakasena e o Daniel Young responderam ao e-mail dela, dando várias sugestões, porém nada do que propuseram deu certo. Após um momento, uma funcionária chamada Uyendo, do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, desceu à sala para dar uma olhada nos registros dos testes de qualidade. Com os protocolos que o Sunny e o Daniel tinham estabelecido, a maioria pela qual a Theranos gerava um resultado dos Edison era, no mínimo, heterodoxa. Primeiro, as pequenas amostras extraídas das picadas nos dedos eram diluídas pela máquina Tecan e divididas em 3 partes. Depois, as 3 partes diluídas eram examinadas em 3 Edsons diferentes. Cada máquina tinha 2 proteínas de pipetas que desciam até o sangue diluído, gerando 2 valores. Sendo assim, os 3 dispositivos produziam 6 valores. O valor final era obtido através da mediana desses 6 valores. Seguindo esse protocolo, a Érica havia testado 2 amostras de controle de qualidade nos 3 equipamentos, gerando 6 valores a cada bateria, totalizando 12 valores. Sem ao menos explicar o porquê, o Uyendo deletou 2 desses valores, declarando que eram atípicos. Depois ela continuou testando a amostra do paciente e enviou um resultado. E não é dessa maneira que um profissional pode lidar com 2 testes de qualidade com falhas. Normalmente, 2 falhas em sequência fariam com que o equipamento fosse retirado e recalibrado. Além disso, o Uyendo não era nem mesmo autorizada a estar no laboratório clínico. Ela não tinha uma licença CLS como a Érica, o que não lhe permitia processar amostras de pacientes. O episódio deixou a Érica muito abalada. Menos de uma semana depois, Alan Bean estava todo nervoso na sala de cima, a Jurassic Park, conversando com uma inspetora da divisão do Departamento de Saúde Pública da Califórnia que cuidava dos serviços laboratoriais de campo. A certificação do Cilia, do laboratório da Theranos, havia sido emitida há quase 2 anos e deveria ser renovada, o que exigia uma inspeção no laboratório. A Agência Federal do Medicare terceirizava esses tipos de inspeção de rotina para os inspetores estaduais. O Sunny havia deixado claro que nenhum funcionário deveria entrar ou sair da sala Normandia durante a inspeção. As escadas que davam acesso à sala do andar de baixo ficavam escondidas através de uma porta que só podia ser aberta com uma chave cartão. Alan e outros funcionários do laboratório interpretaram a diretiva como um sinal claro de que o Sunny não queria que a inspetora perguntasse o que estava atrás da porta.
ela passou várias horas no andar de cima do laboratório e encontrou alguns probleminhas que o Alan prontamente se comprometeu a corrigir. Depois, ela foi embora, sem saber que não tinha visto a parte do laboratório que continha os equipamentos patenteados da empresa. O Alan não sabia se ficava aliviado ou bravo. Ele começou a pensar: peraí, será que eu ajudei a enganar uma inspetora? Foi por isso que me colocaram nessa função. Nos dias após a inspeção, Sunny ordenou a troca de coletas venosas normais para as coletas através das picadas nos dedos para as dezenas dos exames que a Theranos estava oferecendo nas lojas Walgreens. E nisso, não apenas para os 4 que eram realizados nos Edison, isso significava que a gambiarra que o Daniel Young e o Sun Gong haviam feito no sistema do Advia da Simmons seria usada agora em pacientes regulares. E então, não levaria muito tempo até que os problemas aparecessem. Elizabeth e Sunny escolheram Phoenix como mercado-alvo para o lançamento. Eles estavam atraídos pela reputação pró-negócio do estado do Arizona e pelo grande número de pacientes sem plano de saúde, pois o casal acreditava que seriam particularmente receptivos aos preços baixos que a Theranos oferecia. Assim, além do centro de bem-estar em Palo Alto, a empresa tinha acabado de abrir outros 2 nas lojas da Walgreens, na região de Phoenix, com planos de abrir muitos outros. E a Elizabeth planejava iniciar um segundo laboratório em Phoenix. Porém, na época, as amostras de sangue coletadas a partir das picadas nos dedos eram enviadas através da FedEx para serem examinadas em Palo Alto. Isso estava longe de ser o ideal. Os nanotainers eram despachados em caixas refrigeradoras que, no entanto, acabavam esquentando após ficarem cozinhando por horas sob o sol na pista do aeroporto. Isso fazia com que o sangue coagulasse nos tubinhos, da mesma forma que tinha acontecido antes do lançamento, quando ainda estavam testando as amostras dos funcionários. E aí o Alan ainda encontrava problemas com os resultados de potássio. O sangue nos nanotainers ficava geralmente rosa, um sinal que indicava hemólise, e os resultados de potássio produzidos a partir das amostras diluídas estavam consistentemente altos demais. Alguns estavam tão altos que só poderiam ser precisos se os pacientes estivessem mortos. O problema ficou tão grave que o Alan aplicou uma regra para que nenhum resultado de potássio que estivesse acima de determinado limite fosse entregue aos pacientes. E ele implorou para que Elizabeth tirasse o exame de potássio das opções oferecidas pela Theranos. Em vez disso, ela mandou Daniel Young tentar consertar o ensaio. Aí no início de 2014, o Tyler Schultz foi transferido da equipe de imunoensaio para a de produção, que trabalhava no andar de baixo da Normandia. Isso fez com que ele estivesse novamente perto da Erika e de outros colegas do laboratório clínico que processavam as amostras dos pacientes nos Edison e nos advios dos Simmons modificados. Não havia barreira física entre os 2 grupos, então Tyler conseguia ouvir as conversas dos outros. Então foi nisso que ele ficou sabendo que os Edsons estavam repetidamente sendo reprovados nos testes de controle de qualidade e que o Sunny estava pressionando o pessoal do laboratório para ignorar as falhas e continuar examinando as amostras dos pacientes nos equipamentos assim mesmo. Enquanto decidia sobre o que fazer, ele recebeu uma ligação de seu avô. E o George revelou que faria uma festa de 30 anos para Elizabeth e queria seu neto lá, tocando uma música para ela. O Tyler tocava violão desde o ensino médio e gostava de compor suas próprias músicas. Durante suas viagens no verão anterior, ele tinha tocado nos bares e nas esquinas de vários lugares da Irlanda. O Tyler tinha toda essa experiência musical, mas ele tentou escapar da festa da Elizabeth usando o trabalho como justificativa. Seu turno na equipe de produção era das 15 a 1h, bem no horário da festa. Mas o George insistiu assim mesmo. Ele já tinha feito o planejamento das mesas do jantar e colocara seu neto entre o professor Cheney Robertson e Elizabeth. E ele tinha certeza que Elizabeth não se importaria caso Tyler faltasse no trabalho
para celebrar seu aniversário. E o George até disse: olha, Tyler, ela quer que você vá. Alguns dias depois, lá estava o Tyler se entrosando com outros convidados na sala da casa do George, que tinha uma estrutura alta e telhado azul claro, acomodada sobre uma colina próxima ao campus de Stanford. A segunda esposa do George, Charlotte, cuidava de todos os detalhes da festividade. Os pais da Elizabeth viajaram até lá de avião e seu irmão mais novo, Christian, também estava lá, claro. E os diretores da empresa, o professor Cheney Robertson, que além de ser membro da diretoria da Theranos, também havia sido secretário de defesa da administração do presidente Bill Clinton. Atendendo aos pedidos do seu avô, Tyler tocou a música que havia rapidamente composto. Ele tentou não ficar muito envergonhado ao cantar aquela letra que considerou brega. Aliás, letra que usava o slogan da Theranos: uma gotinha muda tudo. Para seu horror, ele teve que cantar essa canção de novo. Pra piorar, o Tyler teve que cantar essa música novamente depois que uma pessoa muito importante chegou atrasado. E todo mundo achava que ele tinha que ouvir também. Esse homem era Henry Kissinger. E quando o Tyler terminou, o Henry, que assim como o avô do Tyler, George, estava na casa dos 90 anos, recitou um verso que escrevera para a aniversariante. Havia algo de surreal na cena. Estavam todos sentados em círculo na sala dos Shields, enquanto a Elizabeth encontrava-se no meio, regozijando-se com toda a atenção que recebia. Era como se fosse a rainha e os demais fossem à corte, beijando seu anel. Por mais esquisita que a noite tenha sido, o Tyler sentiu que tinha um grau suficiente de amizade com Elizabeth para conversar abertamente com ela sobre suas preocupações. Logo após a festa, ele enviou um e-mail perguntando se poderiam se encontrar. A Elizabeth o convidou para sua sala e a reunião dos dois foi breve, mas durou o tempo necessário para que ele expusesse as questões que o incomodavam. Uma delas era sobre as propagandas que a Theranos fazia sobre as precisões de seus exames de sangue. A empresa afirmava que o coeficiente de variação de seus testes era menor do que 10%. Porém, o CVS, em vários relatórios de validação, eram muito maiores. E foi isso que ele apontou. A Elizabeth aparentemente ficou surpresa e ela disse que não achava que a Theranos fizera tal afirmação. Então, pegando seu grande iMac, ela sugeriu que eles dessem uma olhada no site juntos. A parte do site com o título Nossa Tecnologia dava destaque ao coeficiente de variação como sendo menor do que 10% ao lado do cativante logo circular verde e branco. Mas a Elizabeth observou que as letrinhas que estavam logo acima especificavam que a afirmação era apenas para o exame de vitamina D da Theranos. O Tyler reconheceu o argumento dela fazendo uma nota mental para se lembrar de verificar os dados de validação do exame de vitamina D. Em seguida, ele mencionou que os seus cálculos de CV geralmente não batiam com aqueles encontrados nos relatórios de validação. Em sua conta, as porcentagens dos relatórios estavam menores do que deveriam, ou seja, a Theranos estava exagerando a precisão de seus exames de sangue. Então a Elizabeth disse: isso parece não estar certo. Você tem que falar com o Daniel Young. Talvez ele consiga te explicar a forma pelo qual a Theranos realiza suas análises de dados. Talvez ele vai conseguir esclarecer essa confusão. Ao longo das semanas seguintes, o Tyler se reuniu 2 vezes com o Daniel Young. E conversar com o Daniel podia ser frustrante. Ele tinha uma testa comprida, acentuada por suas grandes entradas, que sugeriam um cérebro grande e poderoso. Porém, era impossível saber o que corria dentro daquele cérebro. Seus olhos atrás de óculos com aro fino nunca demonstravam qualquer emoção. Enquanto Tyler falava, Daniel sempre estava do mesmo jeito. Na primeira reunião que tiveram, Daniel calmamente explicou por que os cálculos do CV de Tyler estavam errados. Ele estava considerando os 6 valores ou repetições gerados durante cada teste no Edison, em vez de usar apenas a mediana daqueles 6 valores. A Theranos usava a mediana no relatório final para o paciente, então apenas esse número era importante nos cálculos do CV, ele argumentou.
Talvez o Daniel estivesse tecnicamente correto, mas Tyler tinha colocado o dedo na ferida do Edson. Suas ponteiras de pipetas eram terrivelmente imprecisas. Gerar 6 medidas durante cada teste e depois selecionar a mediana era uma forma de corrigir aquela imprecisão. Mas para começar, se as ponteiras fossem confiáveis, não haveria necessidade de tais esforços. A conversa passou a ser sobre o exame de sífilis e sobre como Tyler achava que havia uma sensibilidade exagerada. Novamente, Daniel já tinha uma resposta pronta. Alguns dos resultados dos exames de sífilis realizados pelo Edson haviam caído em zona duvidosa, ele explicou calmamente. Os resultados dessa zona não foram incluídos no cálculo da sensibilidade. O Tyler continuou na dúvida. Não parecia haver qualquer critério pré-definido para essa tal zona duvidosa. Ela poderia ser aumentada ao bel prazer da empresa até que a sensibilidade chegasse ao número que desejavam. No caso do exame de sífilis, ela era tão ampla que mais amostras foram consideradas duvidosas do que os Edsons tinham corretamente identificado como positivas. Então Tyler decidiu vir com tudo. Daniel, você acha que o exame de sífilis da Theranos é realmente o exame mais preciso, como a empresa afirma? Então Daniel respondeu dizendo que a Theranos nunca afirmara que tinha os exames mais precisos. Então Tyler voltou à sua mesa e pesquisou no Google 2 artigos recentes que haviam sido publicados na mídia sobre a Theranos e os enviou por e-mail para o Daniel. Um deles era a entrevista que Elizabeth dera ao Wall Street Journal, no qual ela afirmava que os exames da Theranos eram mais precisos do que os métodos convencionais. Ela denominou aquela maior precisão como um avanço científico. Quando eles se reuniram novamente alguns dias depois, o Daniel concordou que as afirmações no jornal eram muito radicais. E ele disse, olha, a culpa é do escritor, não é da Elizabeth. Aí o Tyler disse, peraí, você está dizendo que o escritor do jornal inventou essas afirmações? É lógico que ele ouviu a Elizabeth dizê-las. Aí o Daniel deu um sorrisinho e disse, veja bem, às vezes a Elizabeth exagera quando está dando entrevistas. Havia outra coisa que estava incomodando o Tyler. Algo que tinha acabado de ficar sabendo com a Erika. E ele decidiu mencionar aquilo também. Todos os laboratórios clínicos deveriam se submeter 3 vezes por ano a algo chamado ensaio de proficiência. Um exercício designado para desmascarar os laboratórios cujos exames não são precisos. Instituições credenciadas, como o College of American Pathologists, enviavam amostras aos laboratórios contendo plasma preservado de sangue e pediam que eles façam os exames de vários análitos. Durante os 2 primeiros anos de operação, a Theranos sempre examinara as amostras do ensaio de proficiência nos analisadores comerciais. Porém, como agora usavam os Edson para alguns exames com pacientes, o Alan Bean e seu novo diretor adjunto do laboratório, Mark Pandori, estavam curiosos para ver como os equipamentos se sairiam no exercício. O Alan e o Mark pediram que a Eric e outros funcionários do laboratório dividissem amostras do ensaio de proficiência e fizessem parte nos Edsons e parte nos analisadores da Siemens e da Diasorin para compararem. Usando as 3 tecnologias, eles confirmaram que os resultados do Edson estavam marcadamente diferentes daqueles obtidos nos analisadores da Siemens e da Diasorin, especialmente para a vitamina D. Acontece que enquanto a equipe estava reunida descobrindo a farsa, o Sunny soube do experimento que estavam fazendo e ele subiu pelas paredes. Ele pegou todo mundo no flagra, interrompeu o experimento na hora e disse, vocês vão relatar apenas os resultados dos analisadores Siemens e Diasorin. É lógico que todo mundo ficou contrariado porque eles achavam que os resultados do Edson deveriam ser relatados. E o Tyler verificou as regulações do Cilia e era exatamente isso que diziam. Os ensaios de proficiência devem ser realizados
e analisados da mesma maneira que os realizados com pacientes, usando os métodos rotineiros do laboratório. A Theranos examinava as amostras dos pacientes para vitamina D, PSA e para os 2 hormônios de tireoide nos Edson. Então o certo seria ter enviado os resultados do ensaio de proficiência para esses 4 análitos obtidos nos Edsons. Então Tyler chegou no Daniel e disse: olha, isso é ilegal. E a resposta do Daniel seguiu uma lógica torta. Ele disse que os resultados de um laboratório nos ensaios de proficiência eram avaliados através da comparação deles com os resultados de outro laboratório, o que não era possível no caso da Theranos, pois sua tecnologia era única e não tinha um grupo de laboratórios semelhantes. Consequentemente, a única forma de fazer uma comparação equivalente seria usar os mesmos métodos convencionais dos outros laboratórios. Além disso, ele argumentou que as regras dos ensaios de proficiência eram exatamente complicadas. Tyler, pode ficar tranquilo porque nenhuma lei foi infligida. Mas é lógico que ele não comprou a ideia. Às 9h16 da segunda-feira do dia 31 de março de 2014, o e-mail que Tyler aguardara a semana toda chegou em sua caixa de entrada no Yahoo. Ou melhor, na caixa de entrada de Colin Ramirez, um codinome que ele criara para permanecer no anonimato. O e-mail vinha de Stephanie Schumann, a diretora do programa de avaliação de laboratórios clínicos no Departamento de Saúde do Estado de Nova York. Ela respondia a um questionamento que Tyler fizera na sexta-feira anterior, usando sua nova identidade ficcional. O Tyler tinha entrado em contato com o Departamento de Saúde de Nova York porque era o órgão que realizava um dos ensaios de proficiência que a Theranos participava. Então ele ainda suspeitava que a forma pela qual a empresa conduzia o ensaio de proficiência era inadequada e buscava a opinião de um especialista. Após trocar alguns e-mails com Schumann, o Tyler obtivera a resposta que buscava. Ela escreveu em resposta à descrição dele a respeito das práticas da Theranos que aquilo era uma forma de falsificar o tempo de protombina e que nesse caso eles estavam violando as exigências estaduais e federais. O Schumann deu 2 opções a Tyler. Ele poderia dizer o nome do laboratório infrator ou poderia preencher uma reclamação anônima na unidade investigativa de laboratórios do estado de Nova York. E ele optou pela segunda. Munido com a certeza de que suas suspeitas estavam certas a respeito do ensaio de proficiência, o Tyler decidiu que era hora de ver seu avô e contar tudo. E ele foi até a casa dele, sentaram na sala da enorme casa do George e ele disse: vô, a Theranos não é o que parece. Na verdade, não é nada do que parece.